Imagine tentar dormir ao ar livre com temperaturas abaixo de zero, ventos cortantes, neve constante e sem qualquer tipo de aquecimento artificial. Nenhum cobertor térmico, nenhum aquecedor, nenhuma parede isolante como conhecemos hoje. Apenas o corpo humano, o ambiente hostil e o risco real de nunca mais acordar. Durante a era glacial, esse não era um cenário hipotético. Era a realidade diária de grupos humanos que sobreviveram por dezenas de milhares de anos em um dos períodos mais frios da história do planeta. Ainda assim, eles dormiam, noites inteiras, repetidamente, e, surpreendentemente, não morreram congelados. Como isso foi possível? Neste documentário, vamos investigar evidências arqueológicas, estudos em fisiologia humana, paleoclimatologia e antropologia evolutiva para responder a uma pergunta simples na forma, mas complexa na essência: como os humanos conseguiram dormir na era glacial sem sucumbir ao frio extremo? Não vamos recorrer a mitos, nem a explicações romantizadas. Vamos falar de estratégias térmicas reais, comportamento coletivo, engenharia primitiva, biologia adaptativa e inteligência ambiental. Se você aprecia documentários profundos, investigativos e baseados em ciência, curta o vídeo, inscreva-se no canal The Brothers Docs e ative o sino das notificações. Isso ajuda o canal a continuar explorando as perguntas mais fundamentais da história humana. Agora, prepare-se, porque entender como dormíamos no gelo é, na verdade, entender como aprendemos a sobreviver como espécie. Antes de falar sobre soluções, é fundamental compreender a dimensão real do problema. Dormir na era glacial não era apenas desconfortável, era, estatisticamente, a situação mais letal do cotidiano humano. Durante a noite, todos os fatores de risco se somavam: frio extremo, imobilidade prolongada, queda metabólica, escuridão, vento e umidade. Diferente da fome ou da caça, o frio não dava sinais imediatos de alerta. Ele matava em silêncio. Do ponto de vista fisiológico, o corpo humano depende de uma temperatura central relativamente estável, em torno de 36,5 graus. Pequenas variações já afetam o desempenho cognitivo. Abaixo de 35 graus, instala-se a hipotermia. A partir desse ponto, o risco de morte cresce exponencialmente. Durante o sono, o corpo entra em um estado ainda mais vulnerável. A atividade muscular cai drasticamente, reduzindo a produção interna de calor. A circulação periférica diminui. A resposta neurológica ao estresse térmico se torna lenta. Em outras palavras, o corpo deixa de se defender ativamente. Agora, coloque esse organismo em um ambiente glacial. Durante o último máximo glacial, evidências paleoclimáticas indicam que vastas regiões da Eurásia apresentavam temperaturas noturnas persistentemente negativas por meses seguidos. Não se tratava de noites isoladas de frio intenso, mas de um frio contínuo, acumulativo. O ambiente nunca resetava. O solo congelado era um dos maiores inimigos invisíveis. Pela física térmica, sabemos que a condução de calor ocorre sempre do corpo mais quente para o mais frio. Um ser humano deitado diretamente sobre o solo gelado perde calor de forma constante, independente da temperatura do ar. Isso significa que, mesmo em um abrigo relativamente protegido do vento, dormir sem isolamento do chão resultaria em hipotermia progressiva. O frio literalmente drenava o calor corporal. Por isso, praticamente todos os sítios arqueológicos do período glacial mostram evidências de preparação do piso. Camadas de vegetação seca, gramíneas, folhas, musgos e peles eram empilhadas intencionalmente. Não era improviso. Era uma barreira térmica planejada. A arqueologia experimental moderna
confirma a eficácia dessas camadas. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias que o tempo quase apagou, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. E se puder, nos apoie no botão Valeu demais! Esse gesto simples apoia a criação de documentários que tratam a ciência com o rigor e a profundidade que ela merece. Continuando. Mesmo materiais simples, quando secos e compactados, reduzem drasticamente a perda de calor por condução. Combinados com peles de animais, esses pisos improvisados criavam um isolamento surpreendentemente eficiente. Mas o frio não atua sozinho. O vento era um multiplicador letal. Em ambientes glaciais abertos, o vento remove continuamente o ar aquecido próximo ao corpo, substituindo-o por ar frio. Esse processo, conhecido como perda por convecção, acelera a queda da temperatura corporal. É por isso que temperaturas moderadas, quando acompanhadas de vento, podem se tornar fatais. Isso explica a preferência quase universal por cavernas, abrigos rochosos e estruturas semi-fechadas. Esses locais não apenas protegiam contra predadores, mas funcionavam como sistemas naturais de controle climático. Análises detalhadas de sítios paleolíticos mostram padrões consistentes. Áreas de descanso noturno posicionadas longe das correntes de ar, frequentemente em zonas mais profundas ou protegidas do abrigo. Em alguns casos, entradas eram parcialmente bloqueadas com materiais orgânicos, reduzindo ainda mais a circulação de ar. O fogo, nesse contexto, era muito mais do que uma fonte de calor. Ele era uma ferramenta de engenharia ambiental. O fogo aquecia o ar, as superfícies ao redor e, principalmente, secava o ambiente. A umidade é um inimigo crítico do isolamento térmico. Peles ou vegetação úmidas perdem quase toda a capacidade de reter calor. Manter o abrigo seco era tão importante quanto mantê-lo aquecido. Vestígios arqueológicos mostram fogueiras reutilizadas repetidamente no mesmo local, sugerindo planejamento, controle e manutenção contínua. O posicionamento do fogo não era aleatório. Ele criava zonas térmicas dentro do abrigo, permitindo que o grupo dormisse em uma faixa segura de temperatura. Dormir muito perto significava risco de queimaduras ou intoxicação por fumaça. Dormir longe demais significava frio mortal. Esse equilíbrio só é alcançado por tentativa, erro e aprendizado coletivo ao longo de gerações. Ainda assim, mesmo com abrigo, isolamento e fogo, o frio noturno da era glacial exigia algo ainda mais profundo, uma mudança radical no modo como os humanos dormiam. Se o ambiente oferecia metade da solução, a outra metade estava no próprio corpo humano e, sobretudo, na forma como os humanos se organizavam socialmente. Do ponto de vista evolutivo, populações humanas e neandertais que viveram em ambientes glaciais apresentavam características corporais específicas. Corpos mais compactos, troncos largos e membros mais curtos reduziam a área de superfície exposta ao ambiente. Essa proporção corporal diminui a perda de calor e aumenta a eficiência térmica. Essa não é uma hipótese especulativa. É um padrão observado em diversos mamíferos adaptados a climas frios e confirmado por análises osteológicas de fósseis humanos. Além da morfologia, o metabolismo desempenhava um papel central. Evidências genéticas sugerem que essas populações apresentavam maior taxa metabólica basal, produzindo mais calor interno mesmo em repouso. Isso significava que, durante o sono, o corpo ainda gerava energia térmica suficiente para retardar a queda da temperatura central. Mas nenhuma adaptação biológica isolada seria suficiente para enfrentar noites glaciais. O fator decisivo foi o sono coletivo estruturado. Dormir em grupo cria um sistema térmico cooperativo.
Cada corpo humano funciona como uma fonte constante de calor. Quando agrupados, esses corpos reduzem a perda de calor por radiação e convecção, criando um microclima compartilhado. Esse agrupamento, porém, não era aleatório. Evidências etnográficas modernas, observadas em populações que vivem em ambientes extremamente frios, revelam padrões consistentes. Indivíduos mais vulneráveis, como crianças pequenas, eram posicionados no centro, enquanto adultos mais robustos ocupavam as extremidades. Essa organização cria uma barreira térmica humana. Os corpos externos absorvem maior perda de calor, protegendo os internos. Não se trata de altruísmo consciente, mas de seleção natural. Grupos que adotavam essa configuração sobreviviam mais. Outro ponto fundamental é que o sono não era contínuo como o nosso. Longos períodos de imobilidade são perigosos em ambientes frios. Evidências sugerem que o descanso era fragmentado, com despertares regulares. Esses despertares permitiam alimentar o fogo, ajustar coberturas, mudar posições e reativar a musculatura, aumentando temporariamente a produção de calor. Mesmo pequenos movimentos geram calor suficiente para interromper o avanço da hipotermia. O vestuário noturno funcionava como um sistema térmico altamente eficiente. Peles de grandes animais adaptados ao frio possuem estrutura que aprisiona ar, criando isolamento natural. Quando posicionadas corretamente, essas peles criavam verdadeiros casulos térmicos. Manter essas peles secas era absolutamente crítico. A umidade destrói o isolamento. Por isso, locais elevados, protegidos de infiltrações e neve derretida, eram preferidos. Dormir em um local inadequado podia tornar todo o sistema inútil. A alimentação antes do sono também fazia parte da estratégia. Dietas ricas em gordura e proteína aumentam a termogênese, fornecendo calor interno por várias horas. Comer antes de dormir não era conforto, era planejamento térmico. Do ponto de vista neurológico, o sono em ambientes glaciais provavelmente era mais leve. O cérebro mantinha maior vigilância, permitindo respostas rápidas a falhas no fogo, mudanças ambientais ou quedas bruscas de temperatura. Dormir, portanto, não era um estado passivo, era um comportamento adaptativo refinado ao longo de milhares de anos. Foi um sistema extremamente sofisticado, construído sem ciência formal, mas com precisão evolutiva. Dormir na era glacial não foi um milagre. Foi o resultado de inteligência coletiva, adaptação biológica e aprendizado contínuo. Os humanos da era glacial não sobreviveram porque eram mais fortes ou porque o frio era menos intenso do que imaginamos. Eles sobreviveram porque aprenderam a cooperar, observar e se adaptar. Dormir, algo que hoje consideramos automático, era uma atividade cuidadosamente gerenciada. Um erro podia custar uma vida. Um acerto significava mais um dia de existência em um mundo implacável. Essa história nos lembra que nossa espécie não venceu a natureza pela força, mas pela inteligência coletiva. Abrigos, fogo, roupas, comportamento social e adaptação biológica não surgiram de uma única invenção revolucionária, mas de milhares de pequenas decisões corretas, repetidas ao longo do tempo. Em um mundo moderno, onde dependemos de tecnologia para controlar até a temperatura do quarto, talvez seja desconfortável admitir. Já sobrevivemos em condições muito piores do que imaginamos. Se este documentário ampliou sua visão sobre a história humana, curta o vídeo, inscreva-se no canal The Brothers Docs e ative o sino das notificações. Aqui, investigamos o passado não para glorificá-lo, mas para entender como ele moldou quem somos hoje. Nos vemos no próximo episódio.